Boa tarde, crianças. Vamos para mais uma aula de geografia. Pegue aí o seu livro da Alô e abra na página 24, crianças. Hoje nós vamos estudar sobre os grupos sociais e as paisagens. Vamos começar aqui do título, ó. Então, crianças, vocês já viram nas aulas anteriores que existem diferentes grupos sociais, diferentes estilos de vida, diferentes paisagens e diferentes comunidades. E para a gente ter mais uma ideia dessas diferenças, nós podemos perceber nas próprias famílias. Por exemplo, a sua família é diferente da família do seu primo, do seu colega, né? Ou da família do seu tio e da minha família, porque cada família tem o seu próprio jeito de viver, seu estilo, seus costumes, sua cultura. E assim são os povos em geral. E existem, né, crianças, esses grupos sociais de diferentes classes, o pobre, o rico, o médio. Então, nós vimos nas aulas anteriores os grupos sociais, né, que existem as diferenças sociais, aquele que vive em prédios luxuosos e aqueles que vivem em casas feitas até de papelão, de madeira, simples, bem simples, de acordo com a sua condição de vida, que lutam pela sua sobrevivência. São as classes mais necessitadas. Então, crianças, hoje nós vamos conhecer alguns grupos sociais muito importantes que vocês já devem ter ouvido falar, e nós vamos conhecer um pouquinho do estilo de vida de cada um. São os indígenas, né? Por exemplo, nós temos aqui os indígenas, os quilombolas, os sertanejos, os caiçarais e os ribeirinhos para nós conhecermos hoje. Então, vamos ver um pouquinho de cada um e o estilo de vida dele. O que é cada um? Qual é esse povo, né? Então, vamos lá. Começando aí no título, os grupos sociais e as paisagens. Um grupo social é formado por pessoas com as mesmas características culturais, costumes e tradições que os identificam. Vamos conhecer alguns grupos sociais e seus diferentes modos de vida. Aí temos aí primeiramente os indígenas. No Brasil existem 252 povos indígenas. Então, crianças, são muitas comunidades, são 252 comunidades indígenas, 252 povos diferentes. Eles são todos índios, mas cada um tem o seu jeito de viver. Então, por isso que eles especificaram que são 252. E cada um tem o seu estilo de vida, tem o seu tipo de casa, tem a sua própria língua, porque eles falam língua diferente da nossa, e entre eles também são diferentes as línguas. Então, crianças, em média, os indígenas, existem em média 150 línguas diversas entre os índios. Então, praticamente cada povo indígena tem a sua própria língua, seu próprio idioma, digamos assim. Então, os povos indígenas somam, segundo o censo de 2010 do IBGE, quase 900 mil pessoas. Então, ainda existem muitos índios no Brasil, e nós devemos respeitá-los. Nós devemos respeitar e preservar a cultura do índio, porque ele é a nossa origem. Todos nós, praticamente, temos sangue indígena nas nossas veias. Então, nós não podemos discriminar e temos que preservar a cultura e preservar o próprio índio e valorizá-lo. Então, temos que respeitar o índio. E aí, depois nós vamos seguir para os povos quilombolas, criança. Os quilombolas vivem em terras de antigos quilombos. Esses quilombolas, crianças, eram antigos. Antigamente, no tempo da escravidão, os escravos, eles fugiam muitas vezes dos seus senhores e iam habitar alguns locais distantes dentro da mata. Se impregnavam ali na mata, montavam ali uma comunidade, ficavam vivendo distantes dos seus senhores para se livrar daquela da escravidão, né?
Então, crianças, eles tentavam se libertar dessa forma, fugiam dos seus senhores. E esses são os quilombolas, são esses que vivem em antigos quilombos, onde escravos fugidos se refugiavam e preservam as tradições dos antepassados. Alguns quilombos residem em áreas urbanas, mas a maioria habita em áreas rurais e vive do trabalho do campo. Então, eles também se parecem um pouco aí com a cultura do índio, que também vive do trabalho do campo, vive do cultivo da terra. Tá? E também agora nós vamos para o povo sertanejo, os sertanejos. Os sertanejos formam um grupo que vive em áreas do interior nordestino. Esse interior nordestino, criança, é difícil a vida deles, o modo de vida deles é muito difícil porque eles são muito atingidos, eles sofrem muito com a seca. Eles passam longos períodos sem chuva, somente ali no sol estridente, tanto que a terra chega a rachar. E aí eles ficam sem possibilidade de cultivar a terra. Para eles conseguirem água, eles precisam se deslocar em longas distâncias para ir pegar água em carros-pipas que são enviados às vezes pelo governador, pelas autoridades ali do município deles, né? Então, alguns conseguem fazer suas próprias cisternas, os seus poços, os seus açudes, conseguem retirar água desses lugares e sobreviver, porque eu digo sobreviver, porque crianças, porque eles passam sede e passam fome ali. Então é muito difícil a vida deles. Esses são os sertanejos. Eles também procuram cultivar a terra, mas com muita dificuldade, como eu falei para vocês. Os caiçaras, né? Caiçaras é um grupo social formado por pescadores tradicionais que vivem nas áreas litorâneas do estado do Paraná, São Paulo e parte do Rio de Janeiro. Então, os caiçarais, eles vivem desses recursos naturais, mais exclusivamente da pesca. Mas eles também cultivam a terra, né? Mas porque eles se fixam às margens litorâneas, às margens das grandes praias. As praias que eu estou falando aqui, crianças, em relação aos caiçarais, são aquelas em volta do mar. O mar, ele é de água salgada, então eles saem ali para o alto mar para pescar e é dali tirar o seu próprio sustento, o sustento da sua família. Alguns também, especialmente os do Rio de Janeiro, eles conseguem também pegar um dinheirinho fazendo o turismo da pesca, que é pegando os turistas que vão para lá, muitos se interessam pela pesca, por conhecer o modo de vida deles, por conhecer as margens litorâneas, e eles fazem esse trânsito ali nas margens do rio, né? Levando as pessoas para conhecer as margens do mar, o litoral do mar, né? Do Paraná, de São Paulo e Rio de Janeiro. E aí eles conseguem ali tirar uma renda para sobreviver também. Então a vida deles ali é mais tranquila que a dos sertanejos, eu creio, apesar de ser um trabalho muito árduo, todo dia acordar cedo, ir pro alto mar e muitas vezes não voltar já só uns dias depois. E também nós temos aqui ainda os ribeirinhos, crianças. Os ribeirinhos, nós já conhecemos um pouco dos ribeirinhos e nas aulas anteriores vocês viram que os ribeirinhos, eles vivem à margem dos rios Amazonas, são rios. Os rios são de água doce, então dali eles conseguem tirar o seu sustento do rio e também conseguem se locomover, ou seja, através de transportes aquáticos, né, que são as canoas, os barcos mesmo, as catraias, as famosas catraias que a gente conhece aqui. E aí eles conseguem se locomover pelo rio aí para estar fazendo seu trânsito entre a sua comunidade e a cidade, quando querem adquirir algumas coisas da cidade. E aí as casas deles também são especiais, né? Eles fazem aquelas casas mais elevadas para que quando ocorre a enchente, a água não entre nas suas casas. Aqui nós temos algumas fotos de cada comunidade para você ver, você pode observar melhor aí no seu livro, mas eu vou mostrar aqui para você, olha aqui. A comunidade indígena aqui, uma aldeia, né? E aqui embaixo temos uma comunidade quilombola, uma foto de uma comunidade quilombola.
A seguir, uma comunidade dos sertanejos, né? Olha aqui, eles com os barris de água. E os caiçaras, que são os pescadores. E os ribeirinhos aqui, para você relembrar o tipo de casa deles, de moradias, né? Como é que eles vivem à margem do rio Amazonas. Então, a nossa aula é essa, criança. Foi mais leitura hoje, mas eu vou deixar aqui uma pesquisa para você fazer. Pesquisa aí na internet ou em livros que você tem em casa sobre as comunidades quilombolas e ribeirinhas que vivem aqui no nosso estado do Amapá, ok? Faça o cabeçalho e responda as perguntas aí, coloque sua pesquisa aí, coloque o nome das comunidades que vivem aqui no nosso estado e bata a foto e poste para mim aí no meu PV, ok? Tchau, crianças, ó, um beijo para vocês.